Parazino Podcast, esse é o nosso 18º episódio e o convidado de hoje a gente vai conversar aqui sobre um assunto que para muita gente é polêmico, mas é muito bacana para quem estuda e entende do que estamos falando. Hoje o meu convidado é o Tony da Listime. Boa tarde, Tony. Boa noite, bom dia, seja bem-vindo ao Parazino Podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver ouvindo. Fico lisonjeado pelo convite, Rafa. Realmente o tema, dependendo de quem estiver tratando, com quem estiver conversando, é um tema um tanto muito espinhoso, mas para aquele que domina, sabe que é muito satisfatório para atuar. Pô, bacana. Então, para você entender do que a gente está falando hoje, nós vamos falar de licitação, treinamentos, e o Tony é um cara especialista em tudo isso aí, né? Então ele vai falar um pouco da origem dele, de onde veio o Tony, como o Tony entrou nesse negócio todo, né, nessa área de licitação, e aí ele vai estar explicando o tempo, tudo isso para vocês. E esse episódio de hoje, o 18º episódio do Parazino Podcast, claro, tem o apoio e o patrocínio da Pipoca Croc. Obrigado, Nath, mais uma vez aí pela parceria. Então, para você que não conhece, Pipocas Croc tem os melhores supermercados de Manaus e está subindo também para Boa Vista. Então, Pipocas Croc. Tony, vamos bater aquele papo, falar de Tony. Quem é Tony? Da onde veio o Tony, né? Vamos lá. O Tony é um jovem senhor, né, que atua na área de licitações aí há 20 anos. Eu iniciei a minha vida na área de licitações numa entidade, a Confederação Brasileira de Atletismo, onde lá eu desenvolvi diversas atividades, trabalhei em diversas áreas lá dentro e me encontrei no setor de compras, né? A Confederação é uma entidade sem fins lucrativos, porém que recebia recursos, né, oriundos da administração pública. Mesmo sem a obrigatoriedade de licitar, nós tínhamos, né, como prerrogativa a transparência, a publicidade, a lisura de um processo. E aí então lá eu comecei a trabalhar com o processo licitatório em si. Não somente o processo licitatório, mas também a parte de contratação, a parte também a parte contratual, a parte de gestão, prestação de contas. Então eu comecei a trabalhar na prática do outro lado, comprando. Legal. Né, atuando ali como um grande comprador da parte da administração pública. E toda vez que eu citar a administração pública, Rafa, entenda-se como órgão, que eu acho que fica até mais acessível para todo mundo. Legal. Eu fazia parte da área interna, comprando. E aí passei nessa entidade 11 anos, e quando eu saí dessa entidade, eu fui para o outro lado da mesa. Eu fui vender. Me tornei ali um vendedor. Tentei trilhar outros caminhos na área comercial, mas sem trabalhar na administração pública, e sim fui para a privada, porém o mercado me chamou de volta. E aí fui para o outro lado da mesa, foi quando eu comecei a mergulhar e trabalhar de forma direta e indireta com vendas para a administração pública. E aí por onde eu passei, eu sempre tentei ensinar o máximo possível. Nunca tive receio de ensinar, nunca tive receio de perder o lugar por ensinar. E aí em 2019 eu me encontrei, né? Acabei desenvolvendo aí um dom que Deus me deu em capacitar as pessoas. Então desde 2019 o Tonyzinho, como é comum mencionarem por aí, abriu a Listime, e a Listime está aí desde 2019 capacitando tanto quem compra, tanto quem vende. Legal, bacana. Então, vamos dizer aí que você deu o pontapé inicial na Listime em 2019, depois de passar anos trabalhando numa entidade, né? Pô, bacana. E, Tony, hoje a sua formação é em quê, do quê, para quê? Bom, para ser mais específico e direcionado, a questão acadêmica, na área acadêmica e contabilidade. Porém, quando a gente fala de licitações e contratos administrativos, eu atuo diretamente, já tive formação como pregoeiro, cursos como pregoeiro, gestor de contrato, fiscalização, trabalhei na área de prestação de contas, atuo como analista de convênios, e assim, são mais de 40 cursos especializados na área de contratações públicas. Caramba. Na parte acadêmica, sim, contabilidade. Pô, legal. A gente nem imagina, né? A pessoa tem 40 cursos dentro dessa área de licitação. Ainda tem mais, né? Além desses 40, ainda tem um pouquinho mais aí. Porque todos os anos,
eu busco me capacitar com cursos específicos, né, na área. Não são cursos de longa extensão, não são MBAs, mas são cursos específicos. Por quê? O foco hoje, Rafa, eu vejo que o mercado ele se prende muito à parte prática. Então, eu busco entregar isso para todos, tanto alunos, tanto quanto clientes, tanto quanto administração pública. Então, eu tento desmistificar o juridiquês, que o processo ele é abraçado por ele, sim, porém, tentar entregar de maneira mais usual, mais acessível, né? Numa linguagem um tanto quanto coloquial. Então, o curso ele veio para me trazer esse arcabouço jurídico e técnico para eu poder devolver para aquele que está me contratando de maneira mais simples. Basicamente é isso. Legal. Hoje a gente diz que as pessoas têm muito, pode-se dizer, preconceito com essa questão quando fala licitação, né? Sim, existe um pavor. Existe um pavor quando fala licitação, porque você fala licitação, o cara fala, não recebe. É a primeira coisa que o cara fala, né? Não vai receber, não tem como. E aí, fala um pouco, vamos tentar desmistificar um pouco essa questão, dando uma explanação um pouco mais a fundo, mas assim, não precisa ser o curso aqui, né? Se você quiser o curso, você vai lá licitar e me fala. Mas a gente acaba brincando assim, mas assim, você consegue explanar um pouco mais para as pessoas entenderem mais ou menos como é que funciona. E se tiverem dúvidas, quiserem mais informações, a gente vai deixar aqui no arroba, né, da Licitime aqui para poder te procurar. Usa o cupom Parazinho10, aí vai ter um desconto lá de direto. Olha aí, Parazinho 10, é a primeira vez na vida, vou até emocionar, vou colocar meu primeiro cupom de desconto, Parazinho 10, você tem desconto lá na Licitime na hora de fechar um treinamento com ele lá sobre licitação. E não é só isso, né, Tony? Além de licitação, tem questão de regras, normas, isso aí depois a gente fala mais pra frente, né? Então conta assim, bora tentar desmistificar um pouco mais essa história da licitação. Vamos lá, realmente, a licitação em si ela é demonizada para aquele que não domina, para aquele que realmente não conhece na parte prática. E se fosse isso, não haveriam empresas vendendo para a administração pública. Então hoje a gente sempre sabe conhece alguém, eu já ouvi falar, que trabalha com licitações. E realmente existe esse certo preconceito dizendo que não vai receber. Não, o que acontece é o seguinte, que por lei, e aí eu já estou trazendo juridicamente falando, eu vou tentar encurtar, né, o processo. Existe todo um processo, existe toda uma cadeia, não é somente você pegar, eu quero vender para o governo do estado do Amazonas, eu quero vender para a prefeitura de Manaus. Não, você participa de um processo, vai ser selecionado, vai ter a sua documentação avaliada, habilitada, até a sua proposta classificada, e após isso gerará uma nota de empenho, um contrato, uma ata de registro de preço, até chegar à entrega do produto ou da prestação de serviço. Após isso, é avaliado o produto ou serviço que foi entregue. Se for um serviço, existe um checklist de documentos, assim como o produto avaliado que foi selecionado na licitação. E aí entra para um prazo de pagamento. E a lei, só para deixar bem claro, a lei permite um gap ali de 90 dias. 90 dias. Mas a julgar pelo mercado de hoje, nós temos gaps até semelhantes ou muito parecidos na indústria. De 45, 60 e por aí vai. Então, hoje tem indústria pedindo 60 dias direto até 90. Exatamente. É quase igual ao processo licitatório, então. E eu vou além. Existe um processo dentro da indústria, principalmente aqui na Zona Franca, chamado BID, que é fidedigno a um processo licitatório. Então eu já tive diversas empresas aí que, onde foi investido na mentoria, na capacitação, na assessoria, e que realmente o time, e a empresa e o produto não tinham um perfil para o mercado licitatório. Porém, atendeu em pleno, porque a gente entendia o processo, porque é muito parecido. Então assim, paga-se, Rafa, paga-se. Caso não houvesse pagamento, não haveria processo e não haveriam empresas participando. Sim. Então, assim, existe muito, eu acho. Mas existem poucas empresas realmente especializadas no processo. Quem participa sabe que existe esse gap e é legal, e então ela já entra de forma consciente desses 90 dias. Mas nem sempre é isso. Normalmente é 30 a 45. Normalmente é 30 e 45. Tem um limite, né? 90 dias, mas pode se receber antes, né? Isso é bom também.
Nesses processos aí, teve até um momento que falaram que ia mudar alguma coisa na questão da lei agora. Esse é um outro treinamento também que você está fazendo, além de preparar pessoas assim que têm interesse em conhecer o processo, entender como é que funciona uma licitação. E aí você também tem o treinamento, vamos dizer assim, a especialização do treinamento. Exatamente. Que é falar das novas leis que sempre aparecem. Porque assim, o processo licitatório ele já é um processo grande, porque além do primeiro processo, que é o cadastro, você tem todo um desenvolvimento nisso aí, e dentro disso tem as regras e tem as leis. Vira e mexe, fala-se de algumas leis que possam mudar lá na frente, mas também é muito trabalhoso e também tem esses estudos que são feitos de liberar ou não, né? Sim. Atualmente ficou de ser lançada uma lei para esse ano, mas foi prorrogada. O que acontece de fato é que em 2021, né, foi publicada a nova lei de licitações, que de nova ela já não tem mais nada, porque de 2021 para cá, né, já se passaram 2 anos. E lá, quando ela foi publicada, o legislador ele permitiu que, em paralelo, fosse utilizado a lei vigente atual, que é a 866, de 93. Então a 1993. Então a lei já fez 30 anos, então já passou do tempo, já tem que se aposentar realmente, eu concordo, passou. E assim, quando chegou às vésperas, né, de vir a Vera, a nova lei de licitações, a aplicabilidade dela, houve uma caravana, uma carreata dos prefeitos a Brasília, onde foi clamado, solicitado e demonstrado realmente que as prefeituras não tinham se capacitado ao longo desses 24 meses que o legislador permitiu, deixou para que elas se capacitassem. E aí, na sua benevolência, né, o Poder Executivo, também no Legislativo, concedeu até o final desse ano a utilização da velha lei de licitações, a 866, então, de até dezembro de 2023. Mas existe um ponto interessante. Completa os seus 30 anos realmente. Já completou, né? Mas zerou os 30 anos, vai zerar em dezembro. Os 30 anos acabou, virou provavelmente... todos nós acreditamos e cremos e clamamos, né? É muito ser envolvido. A gente crê, clama, para que realmente de veras... Porque seria algo muito injusto. Imagine, somos mais de 5 mil municípios no Brasil. Cerca de 2 mil prefeitos clamaram pela prorrogação da velha lei de licitações. Isso não se torna justo com aqueles que buscaram capacitação. Então assim, Rafa, a gente dentro do nosso estado são mais de 60 municípios. Eu já ministrei para mais de 20 municípios. Caramba! Eu tenho mais de 70 empresas assessoradas. Alunos, eu tenho mais de 2 mil alunos. Então se torna injusta essa balança pagar por aquele que busca capacitação e aquele que simplesmente deixou de lado. Porque quando a gente fala da administração pública, a própria lei, a 1433, ela fomenta, na sua publicação em abril de 2021, a capacitação, o investimento na infraestrutura, a expertise. Então houve simplesmente, desculpa o termo, mas houve uma má fé por parte daquele que são chefes de executivo. Pagaram para ver a prorrogação e realmente receberam. Aconteceu, né? Aconteceu a prorrogação. Cara, que bacana, né? Então, na extensão do teu treinamento, você fala também dessa nova lei. Qual é o número da nova lei que vai ficar? A lei é a 1433 de 2021. E hoje temos... Seria a nova de 21, né? A 866 de 93. Então, entenda. Hoje, para quem vai participar de licitações, aquele que chega hoje participando de licitações, ele tem 2 mundos. Ele tem o mundo da 866 e tem o mundo da 1433. Porque ambas estão vigentes. É isso que é interessante no Brasil. Nós temos 2 normas para tratar o mesmo processo. Caramba. Então imagina, você nunca participou de licitações, você não sabe o que é, e aí você se aventura. Vou participar de licitações, sem buscar uma capacitação, um profissional, algo do tipo. Uma hora você pega um edital, que é a regra do jogo, né, é a fase externa do processo, e aí você vai lá, se debruça e se vislumbra lá 866. E aí, semana que vem, é a tua segunda licitação, você pega um outro edital com uma outra lei. Gente, vira um caos. Então, realmente, é o que eu oriento para todos, é buscar ler, se capacitar, vídeos, podcasts, né,
e-books. Então nós temos muitos materiais aí disponíveis de capacitação, assim como temos muitos materiais realmente que são duvidosos. Pessoas que realmente não possuem expertise, possuem às vezes um marketing muito bom, né? Atuam muito bem na parte profissional de marketing, mas na parte operacional, técnica... Na hora do pega pra capar ali, o negócio é diferente, né? Vai falar bem assim, é no cutucômetro. Vamos ver se vai funcionar, né? Vê se dá certo esse negócio aí. Vai no rumo. Vai no rumo, né? Pô, sem leme, sem nada, é complicado. Infelizmente. E o mercado, como é que você enxerga o mercado nessa virada assim, Tony, você já está há mais de 20 anos nesse mercado, para ser mais exato. E aí, como é que você enxerga essa evolução e depois que você começou com a Licitime mesmo, como é que foi a mudança, né, de mercado, da turma que acabou fazendo treinamento e aí, por ter o conhecimento, consegue fazer um direcionamento melhor, até passar para uma pessoa mais leiga e ela consegue entender e aí começa a buscar... Rafa, o grande foco da Licitime sempre foi capacitar, foi gerar conhecimento, porque assim, hoje no mercado, infelizmente, nós temos uma certa demanda que não é atendida de profissionais. Todos os dias eu solicito, né, ou todos os dias eu recebo solicitações de indicações de pessoas que atuam na área de licitações. Então assim, realmente quem domina esse mercado dificilmente está disponível no mercado. Ele sempre tem uma oportunidade, ele sempre está crescendo. Além disso, a visão de mercado que eu tenho é que realmente aquele que busca se capacitar, ele tem um time mais encaixado, mais enxuto, mais alinhado aos resultados, né? Então assim, eu tenho mais de 60 empresas de nível nacional atuando e eu vejo de forma palpável o crescimento das empresas sem desespero. Por quê? Imagina, numa matemática simples, todo santo dia uma empresa ela pode participar de um processo solicitatório, independente da quantidade. Claro, principalmente se ela já tiver um mercado privado. Se ela já atua no privado, abre-se um leque no mercado público. Então, quando ela busca capacitar, quando ela busca conhecimento, ela entra mais segura para atingir esse resultado. O que eu vejo com o crescimento, e aí foi uma das minhas grandes missões, né, minha realmente, é buscar capacitar o máximo possível de profissionais, tanto eles sendo empresário, tanto eles sendo prestador de serviço ou até mesmo funcionário. Por quê? Porque infelizmente na nossa região é escasso, tanto na parte dos empresários, proprietários, assim como na parte de advogados, contadores, engenheiros que dominem essa área de licitações. Então assim, isso é muito interessante também, porque não precisa ter uma formação específica. Eu tenho alunos médicos, eu tenho alunos contadores, advogados, enfermeiros, blasters. Então assim, são termos e funções e cargos que eu realmente não conhecia. E que, para que você entenda, você que está me acompanhando aí, tudo que você imaginar que o órgão, a administração pública, oferece, basicamente ela contratou através de licitações. Caramba. Reformas e serviços. Tony, está tendo uma inauguração de uma praça. Aí você vai ver lá, estão soltando fogos. O órgão não contratou, não adquiriu aqueles fogos na quermesse do seu João. Ela realizou um processo licitatório. Então tudo, quando se vende para um órgão, passa por um processo licitatório ou por um processo de dispensa de licitação, que é para não mergulhar muito também, não dizerem que, olha, está falando bobagem. A dispensa de licitação é quando o termo já está dizendo, não é necessário uma licitação, mas existe um processo burocrático. Tem processo, né, também. Existe um processo. Não existe nada que a administração vá lá e cumpre de maneira direcionada. Até mesmo porque esse processo de maneira direcionada é um processo que é inexigibilidade. Então a administração ela não pode escolher, Rafa. E até mesmo quando ela escolhe, tem que ter processo. Então assim, o mercado hoje, graças a Deus, o mercado local, é uma das minhas missões, ele tem se voltado cada vez mais para a capacitação, para entender o processo, para não ter nenhum tipo de furo e principalmente atingir o resultado. Eu particularmente eu tenho diversos empresários, ex-alunos que hoje se tornaram referência e aí
sem fazer nenhum tipo de falsa modéstia, graças ao que foi investido através de capacitação, e a gente tem um tijolinho aí nessa construção em Elistime, em grandes empresas aqui do segmento, tanto de produtos e serviços. Pô, legal. Quando a gente fala da Licitime, né, a gente também fala assim, vamos lá, Tony, além da administração, de treinamento, cursos, a especialização que você ministra dentro da Licitime, você faz o In-Company também, né? Isso. Beleza. E você também faz prestações de consultoria para essa área? Aí você tem esse outro serviço também dentro da Licitime? A gente tem um leque, né, de serviços ali. Eu seria humanamente possível e eu seria muito leviano se eu falasse que ninguém faz nada só. Então, eu tenho um time que trabalha junto comigo, não por trás de mim, mas sim ao meu lado, que inclusive eu tive o prazer de treiná-las para isso. Então, são analistas formadas por mim, então elas possuem o mesmo nível de conhecimento. O que elas não possuem é o mesmo nível de experiência, porque eu tenho 20 anos. Então, quando elas tiverem 20, eu vou ter 40. Basicamente vai ser isso. Legal. Mas em questões de conhecimento, elas possuem o mesmo nível de conhecimento. Então, são da área do direito, que já é algo que eu não posso ter essa chancela, uma vez que eu sou da área de contábeis. Então, elas são da área, são bacharéis em direito, são advogados, atuantes. E aí a gente entra justamente no plus, que você fez o curso, se capacitou, teve a base. Se você quiser caminhar sozinho, ótimo, maravilhoso, porque você já tem a base. Não, Tony, eu quero acelerar esse processo. Então, por isso que algumas pessoas me perguntam, Tony, por que Elistime? Por que tempo? Por que uma ampulheta? Porque a gente tenta mastigar um processo que, dependendo de uma pós-graduação, leva-se 2 anos, a gente tenta entregar em alguns meses esse resultado. Porque a gente vai na parte prática. Então, assessoria, mentoria e consultoria. Então, são basicamente esses 3 serviços após o curso. Né? Legal. A nossa base para fazer mentoria, assessoria e consultoria é ter sido ex-aluno. Justamente por quê? Porque se você não tiver tido a base, se você for para uma mentoria, que no caso a gente gira em torno de horas, você vai ter um investimento maior. E se você já tiver feito um curso, a mentoria ela vai ser um pouco mais enxuta, mais encaixada. Então vai ser mais objetivo. Até o entendimento é diferente, né? Então você, voltando no mesmo objetivo de sempre, a gente acelera esse processo. Então essa é uma das grandes missões da Elistime. A primeira é capacitar. E a segunda é no menor espaço de tempo possível. Legal. Capacitar e gerar resultado no menor espaço de tempo possível. Pode dizer que você tem várias equipes assim ao seu lado que você acaba acompanhando. Sim, porque de longe, né? Você acaba acompanhando até de longe, assim, é aquele famoso assim, né? Liga pro telefone do Batman e tocou, ele já atende qualquer horário para dar o suporte vamos dizer assim, pro conselho dele, né? Que vão lá, vai atrás do Tony, pessoas que já estudaram com ele, pessoas que já estão no desenvolvimento e que fazem indicação. Tony, eu preciso de uma ajuda assim, me direciona, me diz o que está acontecendo. Aí você vai falar, você faz aquele velho checklist que você deve ter, faz isso. Pô, faltou isso, então pronto, eu volto que era isso que faltava. E aí você monta essa equipe e essa equipe acaba montando outra equipe dentro Isso, é um organismo vivo. Eu costumo dizer que isso é um organismo vivo. Eu já passei por empresas que eu sempre dou um tempo. Olha, em 3 meses, em 6 meses, em 8 meses. Mas confesso que o meu maior período dentro de uma empresa, foram 8 meses. Caramba. Mas o objetivo era gigantesco, o objetivo era nacional, né? Quase o War, né, da vida, quase jogar um War, né? Basicamente era conquistar o Brasil. Não conquistamos o Brasil, mas chegamos muito próximos, né? Então nós atingimos a meta, superamos a meta, mas tínhamos várias metas envolvidas e uma delas era fechar o Brasil, que inclusive era um dos grandes sonhos meus, trazer uma empresa local e levar ela para o Brasil. Então assim, a gente tem que trabalhar com prazo, a gente tem que ter uma meta, a gente tem que dizer um período. E com isso a gente tem que treinar as pessoas para isso. E depois que eu saio, o conhecimento fica. Então assim, o objetivo é esse, entrar, capacitar e gerar um legado. A gente de maneira alguma almeja ter esse relacionamento de refém. Né? E era algo que a gente sempre ouvia, tinha muita reclamação. Contratei um profissional na área de licitações, mas eu quero entender o processo, ele não me ensina.
Ele já me entrega o processo pronto. Ele me entrega já o contrato em cima da mesa. Que para alguns empresários isso é ruim, porque ele não tem domínio no processo. Imagina, ele tem a empresa dele toda rodando, ele sabe tudo. Mas aquilo ali, ele não domina. Isso ele não tem noção, né? Tem nem noção do que está acontecendo. Então a gente veio justamente nessa dor do empresário. Olha, eu quero aprender também. Por mais que eu não vá atuar, mas eu preciso entender esse processo que gera faturamento, que gera renda para dentro da minha empresa. Então a gente vai de encontro a isso. A gente entra, capacita, encurta esse período através da capacitação e entrega o resultado. Tônia, aí voltando, assim, você falando tudo isso aí, é bem interessante. Você tem a ideia, assim, mais ou menos, uma estimativa de quanto por ano esse mercado de licitação movimenta? Você tem ideia, assim, para... Bom, segundo o portal de transparência, isso aí não sou eu que estou falando, é o portal de transparência do Poder Executivo, é algo em torno de 10 a 15% do PIB. Caramba! Então, a gente está falando de bilhões, né? Então, é um mercado que movimenta muitos recursos. Então, empresas, eu conheço empresas onde o faturamento dela é 100% baseado no processo licitatório. Então, ela não tem o mercado privado, ela não atende empresas do mercado privado, ela atende 100% a administração pública. E eu não estou falando de empresas de pequeno porte, nem de médio porte, eu estou falando de empresas de grande porte, de todos os segmentos que você possa imaginar, tanto na prestação de serviço, obra, serviço de engenharia, dedicação exclusiva de mão de obra, assim como produtos. O mercado é tão grande que eles não precisam brigar ou lutar pelo privado. Caramba! Porque a oportunidade surge, ele já possui o conhecimento específico para aquilo, e aí eu participo, e normalmente, justamente por ele já estar bem ambientado no mercado, ele já tem levantamento de mercado, ele já tem toda a análise, a planilha de composição de preço, então ele consegue fazer um valor mais acessível. E aí, Rafa, tem algo interessante que é bom falar. Quando a gente fala de licitações e prestações de serviços, existe uma certa garantia e confiança em relação a contratos. Quando a gente entra com um contrato de prestação de serviço, normalmente, exemplo, você entra num órgão ali e você está vendo uma recepcionista e a recepcionista tem uma farda de uma empresa. Ela não está lá com a farda do órgão. Aquilo ali é um serviço terceirizado, certo? Aquele contrato, ele tem normalmente o padrão, a duração de 12 meses. Mas, por lei, existe uma certa garantia que ele possa se estender até 5 anos. E, gente, sendo bem sério, para você perder um contrato desse, é realmente só se você buscar não cumprir com o mínimo, que é o quê? Pagar. E entregar aquilo que você pagar o teu funcionário, entregar aquilo que você colocou em proposta, fardamento, e por aí vai. Então, se você fizer o que você propõe na sua proposta, você tem praticamente garantido 5 anos de contrato, diferente do privado, porque o privado ele te avalia praticamente diariamente, mensalmente, e é aquela situação. A partir do momento que o privado ele encontra algum desacordo, ele quebra o contrato, acabou. Quebrou a confiança do privado, já era. Infelizmente ou felizmente é assim que é o privado. Então, por isso que as empresas que possuem já essa expertise no mercado licitatório, na administração pública, nas compras governamentais, elas estão bem consolidadas. Elas não querem trocar e, digamos, o termo é esse, se aventurar no privado, porque elas já estão ali bem consolidadas. As pessoas que pensam assim em se aventurar tem que tomar muito cuidado, né, Tony? Tem algumas pode-se dizer assim, algumas pegadinhas dentro da licitação que acaba que a pessoa pensa que é A e chega no final era B, ou era A com B e ele só entendeu que era A. A grande mazela de quem participa de licitações é a falta da leitura. Eu já devo ter falado aqui, mas eu vou ser um pouco redundante e eu vou falar o podcast todo. Alguns gurus de internet até brincam, né? E arrasta para cima, vou de 0 a 1 milhão. Isso é algo até perigoso, né? Principalmente porque pega justamente naquele interesse rápido, né? E aí, poxa, Tony, mas vocês falaram de agilidade, rapidez. Ok, mas agilidade e rapidez pautada no conhecimento, pautada na experiência. Dentro do processo, né? Sim, dentro do processo, cumprindo o processo. Então, já te respondendo, existem infinitas pegadinhas, justamente por falta de conhecimento, né? A regra do jogo, ela sempre vai estar ali disposta em edital, né?
no arcabouço jurídico que vai ser colocado ali dentro. Então, dentro do edital, possuem diversas normas. E se você não tiver já o conhecimento prévio das normas, você vai ser obrigado a pegar aquela referência, buscar lá no seu navegador, pegar aquele trecho e depois interpretar o que o edital quis dizer citando aquele trecho. Caso você não queira fazer isso, você queira ser o arrasta para cima, vou acelerar, vou ser bem baixo, lá na frente você vai entender que o contrato era com a entrega disso, mas porém era para ser... Rafa, eu tenho N histórias. Eu já, principalmente no curso, eu conto muito uma história que o camarada vendeu 2.800.000 em ar-condicionado lá para o Nordeste. Quando chegou lá, ele deu o prazo para pagamento, que foram justamente 90 dias, e cobrou o órgão. Quando ele cobrou o órgão respondeu perguntando, cadê a instalação? E realmente, de veras, estava lá, porque normalmente o edital ele sempre tem mais de 100 páginas, mas ele não leu. Mas ele era o dono, ele foi para cima do analista. O analista também não leu. E aí foi para cima do jurídico. O jurídico chancelou o contrato, pode assinar. E também não leu. Então são falhas dentro dessa malha de gestão de risco que deveria haver, mas tem que ser pautado no conhecimento. Porque se você não criar uma malha e não tiver o conhecimento prático, você vai ler e reler e não vai entender. Então você tem que ter o mínimo, você tem que ter o básico, né? E aí eu costumo brincar muito. Qual é a tática dos gurus? Quais são as táticas? Não existe, gente. Eu vou revelar aqui para vocês o grande mistério do processo licitatório. Agora, olha aí, ó. Desvendando os tambores. Leia e releia. E quando você não tiver a certeza, você já está errado. Porque, Rafa, eu já passei por situações. Eu costumo falar para as analistas assim, toda vez todo achar é errado. Porque às vezes eu tenho a certeza, eu falhei numa interpretação, imagina você achando que está certo. Então, a ideia é ler e reler o edital na íntegra. Teve dúvida? Pedido de esclarecimento junto ao órgão. Olha, eu li isso e li isso, não entendi. O que você quis dizer? Claro que o órgão é a última instância. Você tem amigos, advogados, se você tivesse feito o curso comigo, tá aí, você sabe que você tem acesso direto ao meu celular, pode mandar, só tem um tempinho para eu responder, mas eu respondo. Então assim, não entre na dúvida. E sempre vai ter pegadinhas, omissões, né, em relação... Porque você tem que lembrar o seguinte, que lá do outro lado quem está fazendo é um servidor, que às vezes nem ele tem a capacitação devida para fazer aquilo. Nem ele entende do que ele está ofertando. Infelizmente. Caramba. Então você tem que pensar por dois. É o que eu costumo falar, principalmente nas assessorias. A gente tem que pensar por dois. Eu sou da área de equipamentos eletrônicos, por aí vai. Se eu pego a descrição de um edital errado, por obrigação, eu sou da área, eu domino. Eu tenho que startar o órgão. Olha, você não pode pedir dessa forma. Claro que isso é um processo, é impugnação, ou faz um pedido de esclarecimento. Olha, você pediu desse jeito, acredito eu que não esteja correto. Claro, nesse pedido de esclarecimento, na impugnação, você tem que ter respaldo jurídico e técnico. Não é só na base do achismo. Eu quero vender essa marca. Eu acho que era azul, não, mas eu acho que é vermelho. Não tem como. Gente, é formalidade. O processo licitatório é um processo formal. Não existe informalidade no processo licitatório. Boa, tá vendo aí, ó, desvendando aí os mistérios da licitação. E já ganhou uma consultoria, né? Uma mentoria aí, ó. Leitura. Aqui, ó, Parazino Podcast também é cultura, conhecimento. É o que eu sempre falo, né? O Parazino Podcast, ele é voltado não para produtos em si, para busca de conhecimentos na área de gestão, na área de marketing digital, na área de relacionamentos, network. É isso que move o Parazino Podcast. Esse é o nosso 18º episódio com o nosso amigo Tony aí, desmistificando essa história da licitação, né, que amedronta muita gente, né, Tony? Falar disso é fantástico. Você que está na área aí há mais de 20 anos, eu fico muito feliz em ver e escutar todas essas informações, né? A gente é uma empresa que tem 25 anos de mercado e não participa de licitação. Isso já era desde a geração dos sócios fundadores de não participar, e a gente mantém esse legado. Né? E eu acho bem interessante porque a gente apoia os nossos clientes que estão participando. Né? Então a gente dá o respaldo técnico, né? Quando você fala da parte técnica, que ele chega com uma lista aqui e fala, olha, só com a lista base
aí tem lá um tipo de produto, me direciona isso aqui. Cara, tá faltando alguma informação, tu tem que descobrir o que é, pergunta no órgão, entra em contato, faz pergunta. E é exatamente isso, Rafa, que às vezes falta para aquele que quer acelerar o processo. É acelerar da maneira correta, porque para alguns vai ler o edital e vai dizer assim, eu não estou entendendo isso aqui, tô nem aí. Eu acho que é caneca preta, né? Vida que segue, vamos participar. Chega lá na frente, tem algum outro licitante, algum outro fornecedor que tem o conhecimento basilar, ou então está com uma assessoria dedicada, que aí vai dizer assim, não pode. E aí, infelizmente, às vezes você pode até ter, já tive situações onde o processo licitatório, ele chegou no resultado final, e aí, pela falta de omissão, já na leitura, na fase de recurso, foi identificada uma falha em edital. Então pronto, o processo caiu, saiu da esfera administrativa e foi para o judiciário. Caramba. Simplesmente entraram com mandado de segurança e o processo todo foi revogado. Então assim, aquela economia, aquela agilidade que você tinha, olha, passou, ninguém entendeu, ninguém se atentou. Pode resultar ali no fracasso, né? Você demandou tempo, e tempo dentro desse processo é dinheiro, para não chegar em nada. Você gasta uma energia e tanto para acabar então, gaste energia na hora certa. Gaste sua energia fechando as parcerias corretas, buscando a área técnica. Eu falo muito isso em cursos, eu falo muito isso em mentoria. Eu digo que a base são 3 áreas. É a área jurídica, contábil e técnica. A empresa que participa de licitações, ela tem que ter muito bem consolidadas essas 3 áreas. Jurídica, contábil e técnica. E quando eu falo de áreas, eu não estou falando de prestadores de serviço. Eu tenho que ter um contador, eu tenho que ser formado em contabilidade, eu tenho que ter um advogado, eu tenho que ser formado em direito. Não, eu preciso que você tenha um domínio basilar para esse mercado de contabilidade, jurídica e técnica. E a técnica é aquilo que você vende. Tony, eu não sei vender, eu só compro e repasso. Então busque... Pelo menos entender o que você está comprando, né? Pelo menos, porque se você compra para revender, você tem que entender. O bom vendedor conhece o produto que vende. Claro. Isso não muda. O processo licitatório, gente, é um processo de venda. Só que é mais burocrático. Infelizmente é isso que as pessoas não entendem. Por quê? Porque muitos vendem como uma apenas troca de é só emitir nota, bota papel. Você não precisa dominar. Você não precisa saber o que é uma pipoca caramelizada, o que é uma pipoca salgada, doce. Você não precisa. Precisa, senão você nunca vai ser referência. Caramba, tem toda essa jogada. É questão da especificação também, né? O cara coloca pipoca, beleza, mas aí pipoca tem vários modelos, né? Tem o doce, salgada, caramelizada, com coco, sem coco. Exatamente isso. Se você não dominar a sua área técnica, fica muito difícil. E assim, a Paracabos, sendo um grande distribuidor de produtos, ela é referência. Então, já trazendo o caso concreto. Você é fornecedor, você é licitante que queira participar de licitações, você tem que buscar na fonte, já que você não domina. Acredito eu que eu já vi a estrutura da Paracabos e ela possui, ela entrega esse tipo de serviço para o cliente dela. A gente tem a equipe de projetos aqui que fazem essa avaliação, né? Então o cliente chega aqui com uma lista de material, a gente vai questionar dessa lista. Por quê? Uma coisa complementa a outra no nosso segmento. Então fica muito vago se a pessoa coloca um produto e precisa de mais 10 embaixo dele, mas não está lá. Exatamente. Mas é porque não entendeu. Então num processo desse a gente acaba direcionando e melhorando cada vez mais o processo dele e melhorando a venda ainda mais dele, ou seja, ele ia vender um item e acaba vendendo 12. Exatamente. Né? Então, a ideia às vezes, Rafa, quem está comprando, volta a dizer, ele não é da área. Porque como é que funciona a administração pública? Você vai lá, você é formado numa área, você é engenheiro agrônomo, faz um concurso, passa no concurso, cai no setor administrativo, vai ser um técnico administrativo 1, ok. E aí lá dentro você é destacado, nomeado para ir para o setor de compras, ok. Daqui a pouco você está como referência para confeccionar um termo de referência. De quê? Na parte de eletroeletrônica. Você domina, você tem expertise? Não. Você vai buscar o quê? Empresas de referência. Então por isso que eu falo, domine a sua área técnica, porque em algum momento você vai ser consultado para enviar uma proposta, você vai ser consultado para a elaboração de um projeto, né? Você vai fazer parte de um estudo. A gente chama na administração
é um elemento, uma ferramenta que principalmente vai ser enfatizado e obrigatório na nova lei de licitações, que é o ETP, Estudo Técnico Preliminar. Então muitas empresas hoje estão se posicionando para serem consultadas para a construção desse estudo, que de maneira direta ou indireta se torna a referência. Exemplo, a Paracabos, uma vez que ela não participa de licitações, ela está isenta. Então ela poderia ser consultada diversas N vezes pela administração pública, porque não se tornaria um vício. E vocês poderiam ser consultores daquele órgão, daquela administração, justamente para gerar com total domínio técnico. Sim. Então assim, repara que a gente está falando de uma ferramenta, Então abre-se um leque. O mercado de licitações ele é gigantesco, realmente. Pô, legal. Tá vendo? Mais uma coisa aí pra gente trabalhar bem aí junto. Porque assim, a gente acaba sendo consultado e muitos procuram valores médios de mercado, mas a gente quase não passa porque a gente não tem esse tipo de valor. Mas se vier buscar a questão da parte técnica, configurações, produto, que características que pode ser colocado, e como você mesmo diz, o comprador não tem esse conhecimento técnico, a gente ajuda nisso aí, isso é muito tranquilo da gente ajudar, porque é uma coisa que a gente gosta, né? Então, a gente tem a equipe técnica para isso, eu tenho a formação técnica para isso também, para ajudar e desmistificar, chegar ali, ó, cara, você ia usar isso aqui, olha, se você usar isso aqui, você vai ficar preso nisso, mas você pode usar esse, que é compatível com esse, então você acaba abrindo um leque para quem é leigo no assunto, e ele entender, pô, eu posso fazer até melhorar o meu processo. E até gerar uma certa economia para a administração, porque o grande foco da administração pública é encontrar a proposta mais vantajosa, e a proposta mais vantajosa nem sempre é a mais barata, mas se você conseguir alinhar a proposta mais vantajosa, mais o princípio da economicidade, que é um dos princípios, é quase um caso de amor, né? Então, imagina, existem empresas que trabalham diretamente somente para consultas em relação a isso, a elaboração e desenvolvimento de projetos. Eu costumo mencionar muito isso, principalmente em cursos na administração. Vá de encontro ao mercado, busque no mercado soluções, principalmente quando a gente fala de tecnologia. Porque hoje você pede algo, e ano que vem vai ter que comprar de novo, porque a licitação é anual. Quando a gente fala de produtos, ela é anual. Só que aquele termo de referência, aquele projeto básico, aquela parte interna que foi construída, está desde a 866 de 93. Vai então está super defasado, está obsoleto. Então, nessa minha empreitada de capacitar a administração pública, eu sempre comento, busque empresas de referência para que vocês construam soluções e que vá de encontro com o planejamento estratégico daquela administração. Né? Existem vários princípios da eficiência, princípio da eficácia, princípio da economicidade, então eles têm que estar alinhados. Já passei por situações onde simplesmente a licitação deu deserta, e quando a gente fala que é deserto, o termo deserto realmente não apareceu ninguém, e aí lançaram de novo, depois na segunda deu fracassada. Fracassada é quando não atingiram, não chegaram no resultado tanto de valor ou proposta. E aí na terceira vez, simplesmente, o órgão recebeu um e-mail, né, orientando, porque dizendo que aquilo que foi pedido não existe mais. Era um conjunto semafórico, vulgo sinal. Estava fora já tinha mudado. Mais. Por quê? Porque foi comprado, adquirido há 15 anos atrás, a tecnologia mudou. Então, era lâmpada comum, hoje já é LED, pô. Então mudou, meu amigo, mudou. Basicamente é isso. Então, assim, hoje é um mercado, principalmente de tecnologia, que a administração pública tem que ter muito cuidado. Sim. Porque hoje aquilo que você pede não é daqui a 3 anos. A gente vê evolução aí de armazenamento de dados, a gente saiu de CD, pendrive, nuvem. O cara saiu do disquete, vamos lembrar do disquete. Vamos entregar a idade, o cara saiu do disquete. Usei muito pendrive, hoje nas nuvens, hoje você joga tudo lá. Então, eu digo assim, que a tecnologia, você pisca, a tecnologia muda. Imagina, e assim, então, você criar processos baseados em inovação. Então, aí você gera um processo, vamos lá, que nesse processo ele dure 3 meses. Dentro de 3 meses, na tecnologia, muita coisa já mudou. E corre o risco de quando a pessoa for entregar, já ter que justificar que não é mais aquilo. Eu estou te entregando algo que vai ser superior, mas eu tenho que cumprir com o que eu prometi, né? Com a proposta apresentada. A proposta apresentada, eu ganhei. Mas mudou, meu amigo, eu tenho que te entregar do mesmo jeito para poder... Tecnologia superior.
superior. Exatamente, porque aquilo Não vai? que foi licitado e adquirido e chancelado no processo. Você não vai fazer um downgrade, você vai fazer um upgrade. Exatamente. Você vai mandar o melhor para ele, vai falar assim, E é por isso que não era isso que eu pedi. Meu amigo, se você olhar, eu tô te mandando algo melhor. Exatamente. Aí ele fala, e é interessante isso aí, Rafa, porque são casos concretos de você entregar algo e a administração às vezes até se recusar. Eu digo, não pedi isso. Por quê? Porque é um processo extremamente burocrático, tem que ser aquilo que foi pedido. E aí você tem que justificar que você está entregando algo superior, até mesmo mais caro, beirando um prejuízo ou até mesmo no prejuízo, só para entregar. Para poder entregar. Onde no qual, se você tivesse a proatividade de ir lá na leitura do edital, ter se manifestado de maneira ativa, olha, esse produto que vocês estão licitando, querem comprar, ele está beirando o desuso. Pronto. Porque, gente, um processo licitatório, ele internamente, ele dura no mínimo 6 meses. Caramba. E aí quando ele vai para o externo, aí pronto. A fase interna, no mínimo 6 meses. No mínimo. Compras comuns são 6 meses. E quando vai para o externo, não tem prazo, porque são fases e fases e fases. Pode chegar 1 ano e pouco, 1 ano e meio de aquisição ou contratação. A gente tem produto aqui, como eu falei, né? A gente não fala de produto, mas eu tenho um produto que me gera aqui, ou em 3 meses ou em 6 meses ele muda de geração. Ou seja, você cotou na época, ou então você veio, pegou o informativo, o famoso datasheet. Você pegou o informativo técnico daquele produto, te entrega, tudo bonitinho, tá aqui. Aí você vai estudar, vai ver como é que vai fazer comparativo das marcas concorrentes e vai, beleza. É isso aqui que eu quero. Vamos lá dizer que eu te mandei na geração 1. Uhum. Fez o teu processo lá dentro de 6 meses. Quando for sair mais 3 meses... Ou mais, eu vou estar na geração 4 ou 5. Ou seja, já vou te dar um produto superior do que você estudou e especificou. E na verdade eu justificar por que está me entregando melhor. E aí eu vou justificar, olha, na época que foi feito isso, aí a empresa que está participando, já fica até uma dica para a empresa que está participando. Na época que eu fiz, tá aqui o datasheet que era na época. Com a evolução, foi entrando em FISALT, esse item e tal, foi sendo substituído, até chegar nesse aqui, que é o que a gente vai conseguir te entregar agora. Se eu vou estar no prejuízo ou não, não sei, mas eu vou estar te entregando. Exatamente. E aí o órgão vai acatar ou não, ou vai fazer Exatamente. alguma coisa, modificar, mas eu não sei como é que funciona, porque eu não sei como é que é tratado dentro do órgão. E é por isso que o ETP, que é o instrumento interno, ele sempre... Então, gente, já existe um mantra que quando chega na cotação dentro da empresa, a empresa não quer responder cotação de órgão. Responda. Oriente. Por quê? Porque você está construindo o mercado. Você tem que lembrar que se você não responde, você está concordando com aquilo que está errado. Então, normalmente, quando eu oriento sempre nos setores comerciais, chegou uma cotação, você identificou algo que esteja de errado, você faz uma pontuação, você observa, porque ele ainda está cotando. Ele vai aprender com aquela cotação. E, infelizmente, o que acontece hoje no mercado, principalmente no mercado local, quando eu falo aqui na região norte, no geral, é que superfature ou então coloque os valores um pouco mais elevados em relação ao processo licitatório, ou que nem sequer responda. Que é um desperdício de uma oportunidade. Responda como você estivesse respondendo o seu cliente no privado. É isso. Porque você especifica correto, você coloca um preço justo dentro do negócio, e aí não fica aqueles valores tão exorbitantes e nem tão os outros que são considerados inexequíveis. Inexequíveis. O termo técnico aí seria o termo inexequível, que não dá para executar. Que você tem certeza que o produto custa 10, mas aí a pessoa vai lá e coloca 1. Então não tem sentido, né? E todo mundo, o preço base é 10, todo mundo bota 10 a 15 e chega um rapaz lá com 1. Então não tem lógica, né, nessa questão. Aí, diante disso, se você tiver feito parte da cotação e cotou de forma correta, você vai gerar arcabouço técnico, orçamentário, para quê? Para tomar as decisões daquele que está lá como pregoeiro. Você olha, é impossível aceitar uma proposta de 1, uma vez que na minha fase interna, inclusive, já me cotaram com 10. E aqui já me cotaram com 15. Então, essa proposta fica manifestadamente inexequível. Pronto, né? Já derrubou 1. Exatamente. O cara está disputando com 10, 15 lá, pronto, só tem 14 agora na frente dele. E aqui situações onde o cliente, o aluno, ele já ficou na fase final, ou seja, apresentou a proposta e foi 18º. A licitação demorou 3 ou 4 meses, chegaram nele. E aí, claro, por diversas falhas às vezes,
não responde, não atentou em algo, mas quando chegou, o importante é estar preparado, é aquela situação de você estar em precificação, você saber o valor do produto ou do serviço. Você não precisa ganhar na fase de proposta, na fase de lance, uma vez que você tem o valor correto e tem a documentação. Você se posiciona da maneira, olha, esse é meu limite, essa é a minha margem e eu tenho a documentação. Não ganhei na fase de disputa, fui 18º e pode ocorrer que chegue até você. O meu maior aluno, assim, em relação à distância e posicionamento foi 18º. Caramba. Pô, 18 pessoas na tua frente, o cara já tinha até desistido assim, né? Eu desisti, mas vou guardar a documentação, né? Todos os dias tela aberta, porque no caso era uma modalidade que se chama pregão eletrônico, então ele ocorre dentro de plataformas e portais, então todo santo dia ele mantinha aquela tela de portal aberto, porque ele acreditava piamente, porque ele já tinha analisado a documentação dos concorrentes e ele já era do mercado, ele entendia que se ele se não chegasse nele, ia chegar muito próximo. E chegou. Hoje tem vários portais, né, para essa questão. Temos muitos. Eu tenho, tanto estadual quanto municipal, essa questão. Fora os portais privados. Caramba. Nós temos portais onde empresas e aquilo, né? O mercado ele se adapta. Antigamente não se ouvia falar disso, então, mas hoje as empresas de tecnologia, porque tudo gira em torno de tecnologia, servidores, às vezes até da administração, saíram para inovar e empreender. Por quê? Porque antigamente nós tínhamos um portal da esfera federal, estadual e municipal. E aí, verdadeiros servidores e empreendedores acabaram criando portais privados, onde ele permitia a adesão de órgãos de administração pública sem ônus nenhum e abria a oportunidade para empresas aderirem, mas aí no caso ela que pagava para participar. Exemplo, Prefeitura do Juquinha. A Prefeitura do Juquinha vai lá e faz adesão no portal. E aí ela tem toda uma estrutura para fazer a fase externa, né, de competição, de competitividade dentro desse portal. E ela não paga nada. Quem está fomentando e arcando com essa operação são os licitantes que vão em busca daquela oportunidade. A Prefeitura de Juquinha lançou uma licitação e lá dentro dessa licitação trouxe 10 licitantes. Pronto. Os 10 já pagaram a operação da Prefeitura de Juquinha. Então, por isso que cresceu esse mercado de portais privados. Mas o maior de todos foi e eu acredito que sempre vai ser o Comprasgov, que é o portal do governo federal, que inclusive que é o maior da América Latina. Caramba. Então hoje ele é gratuito tanto para a administração quanto para o licitante, né? Mas apesar de ele ser gratuito, ele tem muita burocracia interna na parte operacional. Então algumas prefeituras estão migrando para outros portais privados. E aí eu posso citar vários, sem mexer em algumas, por quê? Porque são oportunidades. Nós temos Licitanet, BLL Compras públicas, o próprio portal do Banco do Brasil, Licitações Z. Temos um portal dedicado à grande estatal, Petrobras, que é o Petronet. Gente, é uma infinidade de portais. No mínimo 10 portais, onde nesses 10 portais temos centenas de oportunidades diariamente. Tá vendo? E você aí perdendo a oportunidade, né? Esse foi o nosso 18º episódio com o Tony aqui da Listime, contando tudo. Se você quiser saber sobre mais treinamentos, mentoria, consultoria, montar uma equipe dentro do seu negócio para isso, direcionar corretamente, saber como é que funciona esses processos, como funciona cada parte burocrática desse negócio, pode falar com o Tony. A gente vai deixar as redes sociais aqui dele, da Listime, telefone para vocês entrarem em contato. Tony, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso Parazinho Podcast. Deixa uma mensagem para essa galera aí que está entrando, que quer estudar, quer aprender. A princípio, eu quero te agradecer pela oportunidade, porque realmente é um tema muito espinhoso, né? Um tema muito espinhoso, é um tema um tanto quanto delicado e demonizado, como a gente falou no início, e é desmistificar realmente. Você empresário, você estudante que deseja direcionar sua carreira, ainda não decidiu, estude um pouco mais sobre licitações, que existe um mercado sedento por esses profissionais. E você, empresário, que busca realmente ampliar o seu leque, né, procure se capacitar. A base é essa, é capacitação. Você não consegue entrar nesse mercado sem estudo. Você não consegue entrar nesse mercado sem alguém experiente para poder lhe conduzir. Não é impossível,
mas é um tanto quanto mais difícil sem a devida capacitação. E aí eu fico aqui lisonjeado por ter sido teu convidado. Eu sei que grandes nomes passaram por aqui da área comercial, da área de serviços, empreendedores, advogados e tudo mais. Eu fico realmente muito lisonjeado de ter sido teu convidado e conte comigo para o que daí vier. Obrigado, Tony. Parazino Podcast, o próximo pode ser você.